domingo animado. Pô, vamos levantar a vibe da parada. Boa. Fluminense vence, volta a vencer. Fluminense vence o Internacional no Maracanã. E, cara, o Lucão deu a dica Cara, que ele ia pro Maracanã e ele é um ele é absurdo. pé Cara, quente. esse moleque é muito pé quente, cara. Ele Que é isso? bizarro. Mano, agora a gente tá se seguindo no Instagram, né? Quando eu vi Eu que tô ele tava seguindo ele, tô seguindo ele. vi no Ele me estádio, eu falou, falei... ele me falou. Falei, cara, que isso, cara? Até é muito pé quente. Papo reto, mano. O moleque não tem nenhuma derrota ainda, pô, no Maracanã, Cara, pô. isso é um absurdo, tá? Isso é um Pô, absurdo. bizarro. Quer ir no jogo do Vasco comigo não, Lucão? Todo respeito, eu pago teu ingresso, mano. Papo reto. Ai, meu Deus. Mas olha cara, só, é bom ver o Fluminense vence, cara. Venceu, jogou muito bem contra o Internacional em casa. Queria saber de você, Arthur, sobre esse jogo. O jogo movimentado pro lado do Fluminense. O Inter, eu acho que jogou bem, bem abaixo. O Inter já não tá fazendo uma boa temporada. Mas, cara, o Fluminense aproveitou as chances, jogou bem demais. Voltou, alguns jogadores ali voltaram a se destacar. Fala aí, Arthur, sobre esse jogo. Dinizismo voltou, Arthur? Voltou. Eu tava esperando você falar aquela frase que tu sempre fala quando a gente vai começar a falar de Que Fluminense. você gosta de falar de Fluminense, né? Gosta de falar de Fluminense. Você Sempre gosta vai muito. essa, né? Mas, cara, na moral, Lucão, o maior pé quente do Brasil. Não existe pessoa que vença mais jogos do que o Lucão, né? É um absurdo isso. Mas falando do jogo agora, cara, o time voltou a jogar bem. O time venceu e, melhor, o time convenceu, velho. Eu adoro falar isso. E eu acho que devolveu, pelo menos por um joguinho, aquela sensação que a gente tinha há alguns meses vendo o Fluminense, né? No time que importa, de um time competitivo e que é bonito de assistir jogar. Porque o futebol do Fernando Diniz, apesar de todas as críticas, é um futebol bonito quando encaixa, né? Quando dá certo. É um futebol que te encanta, que te prende. Você quer consumir o futebol do Fernando Diniz quando dá certo. E não vinha dando certo, né? E deu certo nessa partida agora. Óbvio. Dinizismo 2.0 começou? Dinizismo 7.0, talvez. Mas vale ressaltar aqui que, claro, esse Fluminense da partida contra o Internacional não é aquele Fluminense que goleou o River, por exemplo, ou então que venceu o Flamengo na final do Carioca, né? O time ainda tá muito longe disso, mas eu acho que foi uma pequena fagulha de algo que pode voltar a acontecer, né? Como vinha acontecendo antigamente. Eu acho que um exemplo disso, dessa fagulha que tá vindo, é o primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense simplesmente botou o Internacional na roda. Eu acho que vale destacar aqui também que foi sem o John Aires e sem o Ganso, tá? Ambos Perfeito. não jogaram nesse jogo. Boa ressalva. E essa é a diferença pro Flamengo, por exemplo, que a gente citou aqui. O Flamengo, quando não tem os principais criadores, inexiste. O Fluminense, sem o Ganso e sem o John Aires, que são dois dos principais criadores da equipe... E o que você tá rindo? Um do comentário do Geraldo, Fernando Diniz, o poligâmico. Geraldo, seus comentários são perfeitos, Geraldo. Cara, ele é muito bom. Mas enfim, o que Bom. eu ia falar é o seguinte: mesmo sem o John Aires e sem o Ganso, que são dois dos maiores criadores do time e talvez do futebol sul-americano em boa forma, o Fluminense conseguiu jogar, cara. O Fluminense conseguiu jogar. E o Fernando Diniz com uma escalação que surpreendeu alguns torcedores, né? Porque vale a pena dizer que ele entrou com 2 centroavantes. Aí você fala, pô, Arthur, mas ele entrou com 2 centroavantes? Imagina-se que ele entrou então com o Germancano e John Kennedy, talvez. Na verdade, ele entrou com o Germancano e o Lelê. Vocês falam, o Lelê de centroavante? Germancano. Eu falei Falou Germancano? Germancano, falou. Germancano e John Kennedy. Aí não, ele entrou com o Germancano e Lelê. Aí você fala, pô, mas o Lelê não é centroavante. Mas o Diniz usou o Lelê nessa função de centroavante junto com o Germancano, que não é o Germancano. E ele atua bem mais por dentro, né? Como um atacante mesmo. E é importante destacar aqui, acho que o Lucão vai poder falar melhor, até porque ele estava lá e viu pessoalmente a partida. Mas essa não foi uma boa partida tecnicamente do Lelê, tá? A gente viu o Lelê em alguns momentos perdido, parecia não estar entendendo Errou o que estava bastante. acontecendo, errou alguns passes, errou domínio, tomada de decisão. Mas agora, taticamente, foi uma partida sublime do Lelê. O Lelê foi muito importante. Tu gostou dessa? Tu gostou dessa? Gostei dessa. Mas foi uma partida muito importante porque ele trouxe uma movimentação muito diferente, várias opções pro Fluminense, né? Então a gente percebeu que, por exemplo, o lance do primeiro gol é um exemplo disso, porque a bola cruzada foi usada nele como referência. O Lelê foi a referência. O Lelê também é um jogador que dá muita alternativa de bola direta e saída em velocidade, coisa que o Germancano não faz, visto que ele não tem essa característica, até porque é mais velho também, enfim, diversos fatores. E outro Ele destaque compôs também, muito bem também, né? Muito bem o perfeito, Lelê. isso, voltou muito para ajudar na recomposição. Mas agora, voltando um pouco na faixa de campo, eu queria falar sobre o André, que tá até aí na tela, destaque do jogo. Cara, sem sacanagem, esse garoto é craque, tá? Esse garoto Demais, é craque. tá Eu acho que maluco. agora com o Craque. Fernando Diniz, acho que agora com o Fernando Diniz na seleção, possivelmente ele vai ter mais espaço ainda do que já imaginava-se que ele teria.
E assim, o time do Fluminense em si no primeiro tempo ele foi quase perfeito defensivamente. Mas vale o destaque pro André porque ele faz muito bem essa transição, né? Ele é um jogador muito bom defensivamente, mas a saída de bola dele permite que o Fluminense funcione muito melhor. Ele consegue desafogar o jogo muito bem, mesmo sob pressão, consegue girar, entregar a bola, um passe limpo. Não sei se vocês concordam, mas ele me lembra um pouco o Verratti, cara. Eu acho que ele me lembra um pouco o Verratti, essa saída de bola, essa facilidade de girar e esse toque curto, às vezes mais rápido. Eu acho que eles se parecem um pouco. Vou pensar nisso, jogador enfim, com raça, assim, né? Se doa em campo, mas que também é muito técnico, não fica só nessa parte física. Mas enfim, cara, o time do Inter até melhorou um pouco no segundo tempo, o Mano Menezes fez algumas alterações, o time até chegou um pouco mais, mas o Fluminense conseguiu se organizar, segurou o placar e garantiu os 3 pontos, o que é importante. Eu acho que é importante até pro Fernando Diniz, para tranquilizar um pouco essa vida dupla poligâmica dele agora, que também tá na seleção brasileira. Enfim, o time volta ao G4, claro, os sinais de melhora. E a gente espera que o time se estabilize agora, né? Porque era um Fluminense que também estava muito inconstante, a gente não sabia muito o que esperar, lesões. Mas agora parece que o time finalmente volta a dar uma esperança ao torcedor. Exato, olhando aqui alguns comentários, Dinizismo 2.0 voltou. Olha o Lucão, ó. Não perco no Maracanã desde 2019. Caraca, Lucão, tá pé quente. Tá parecendo comigo, hein? Eu nem lembro a última vez que eu vi o Flamengo perder no Maracanã. Sem brincadeira? Eu acho que a última vez que eu vi o Flamengo perder foi em 2018, irmão. Não vence no Maracanã desde 2019, é bom deixar claro aqui. É o quê? Sacanagem. Tá maluco, filho? Pai chato, pai pé quente. E ó, o Fluminense do treinador interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, e o Arthur... Deu uma travada no teu áudio, calma aí. Calma aí. Oi. Ah, voltou. Desconectou o cabo aqui do mic. Mas ó, o Arthur Xavier. Meu Deus, o Inter não chutou uma vezinha no gol, tá feia a coisa. Fernando Diniz, o poligâmico. E o Lucão, ó. André, Martinelli e Keno, os melhores do jogo. Marcelo muito bem no primeiro tempo também. Eu tinha separado pra falar isso também sobre o Marcelo. Eu até mandei no grupo aqui, nosso grupo Esportes da Arena. A gente tava decidindo quem ia ser o destaque da partida. A gente decidiu que era o André, mas dá uma ressalva também pro Marcelo, que fez uma excelente partida. O Marcelo fez uma excelente partida em alto nível, ó. Vocês já estão rindo aqui, ó. Qual foi a última vez que o Vini viu o Vasco perder em São Januário? Vasco e Goiás, filho, eu tava lá presente. Pô, Geraldão. Cara, o Geraldo, cara. Geraldo já é nosso amigo, irmão. O Geraldo, pô, sabe muito. Bota o Geraldo no grupo. Vai entrar no grupo. E o Lucas Almeida, Lelê, errou 4 domínios fáceis seguidos no segundo tempo. Acabou a paciência com ele na hora no jogo. Imagina, Lucão, é foda estar no estádio quando tem esses lances assim de jogador que tu perde a paciência. Mas, cara, o Fluminense dominou essa partida de ponta a ponta. Foi um jogo muito tranquilo. A torcida fez a festa no Maracanã. E, cara, o Fluminense pode voltar a sonhar. Tá com 24 pontos, 12 atrás do Botafogo. Mas o que custa sonhar, sabe? Tem futebol pra isso, se dá pra encaixar. brigar por G4 tranquilamente. Dá pra brigar por G4. Tem reforço chegando, o Marlon, zagueiro, que é o que o Fluminense tá precisando bastante de zagueiro nessa temporada. Tava passando por muita dificuldade nessa posição. O Marlon tá chegando pra agregar, é um bom zagueiro, ótimo, revelado no Fluminense. Tem experiência na Europa. Cara, eu vejo como um excelente nome. Eu acho que ele chega pra ser titular no time do Fluminense ao lado do Nino. Eu acho que vai encaixar bem essa dupla ali na zaga. Foi uma boa escolha aí do Fluminense no mercado. Tava disponível no mercado. Até porque o Felipe Melo tá preferindo dançar, né? O Felipe Melo virou dançarino, né? O Pitbull. O Rufi virou dançarino. Pô, mandar um abraço aqui pro Bruno Dias, né? Que é o Bruno dançarino Dias. Cara, esse vídeo bom nas redes sociais, galera. Irmão. Meio milhão de visualizações. Boa. E, cara, o Fluminense descansa agora durante a semana, não tem Copa do Brasil, para pegar o Flamengo no domingo. Tem o Fla-Flu, um jogaço decisivo. Mas eu queria saber do Vini, o que ele achou desse jogo do Fluminense contra o Inter. A visão dele, eu gosto de saber o que você fala, Vini Sampaio. Dá seu papo. Cara, foi um jogo tipo assim, que antes de começar teve muita tensão, sabe? Eu acho que quem é tricolor tinha noção disso. Um dia antes do jogo teve protesto nas Laranjeiras, alguns papéis foram colados. Aí, tipo, os papéis do tipo, Diniz 100% no Fluminense, 12 jogos e 2 vitórias. Diniz 50%, várias interrogações. Do tipo, pô, se o Diniz é técnico do Fluminense, só foca no Fluminense, o retrospecto atual do time é esse. Com 50% então vai piorar? Tipo, coisas desse tipo. Falando que o Mário era um pavão, o Mário Bittencourt pavão, que com a torcida é um leão, com a CBF é um gatinho. Literalmente isso, estavam vários papéis, sabe?
E tipo assim, fuck o CBF, né? Vou falar em inglês pra não dar direito, tipo assim, não tomar banho. Não, Nada que na ele live. já não gosta muito da gente, né? Então, melhor não. Exato. Então, tipo, xingando a CBF, que a prioridade é o Fluminense. Então a torcida tava muito sentida com relação a essa última semana, que o Fluminense não vinha jogando bem, perdeu pro São Paulo, o Diniz anunciado como interino da seleção brasileira. Então a torcida do Fluminense foi com uma atenção pra esse jogo. E teve até vaias pro Diniz no começo do jogo, que foram revertidas em aplausos no final. Então, eu acho que foi um jogo muito importante pro Fluminense ganhar. E como o Arthur bem trouxe, o Fluminense venceu e convenceu dentro do Maracanã. Jogou muito bem. Cara, se for pra gente pegar os nomes positivos, cara, tem diversos nomes. A gente falou do André, que foi o destaque do jogo. Muito bem defensivamente, muitos desarmes e saindo como ninguém. Acho que é um dos melhores volantes, um dos melhores primeiros volantes. Aí, ó, o Geraldo já falou, esse Mário é um mau caráter. E o Lucão já falou, concordo, Geraldo. E é aquela parada. Era um jogo que o Fluminense precisava se provar. E não foi só o André que jogou bem. Cara, o Martinelli voltou a jogar muito bem. Muito bem, mesmo uma ressalva aí pro Martinelli, que vinha sido muito criticado pela torcida. Já saiu algumas vezes vaiado, porque dá pra entender, a gente que vê de fora, a gente entende, porque era um jogador que tava voltando de lesão, teve uma lesão séria, voltou com o Fluminense já embalado, só que aí com a perda do Alexander, ele entra no lugar do Alexander ele como segundo volante, só que eles não têm as mesmas características. O Alexander é um jogador muito mais rápido, que pisa na área com muita mais facilidade do que o próprio Martinelli, só que o Martinelli retomou o bom futebol e foi coroado ontem com o segundo gol do Fluminense, um gol numa jogada ensaiada, Marcelo no primeiro pau, Martinelli de cabeça. Então, tipo assim, é algo que foi um gol pra realmente o Fluminense, em geral, reatar as pazes com a torcida. E é isso que eu... É isso que eu vi no dia de ontem. O Fluminense jogou muito bem no primeiro tempo e no segundo também. E a gente vê que o Fluminense jogou muito bem, não só ofensivamente como defensivamente, quando o Fábio, que vinha sendo um dos destaques dos últimos jogos, foi um jogador que passou despercebido. E quando um goleiro passa despercebido, é questão do que o time tá bem, defensivamente, fechando bem e protegendo bem a sua meta. Então a gente viu aí que o Fábio foi um nome pouco citado, porque não teve nenhuma defesa que precisou ser feita. O Internacional só teve 2 finalizações. Aquela bicicleta do alemão que foi na trave e outra finalização, se eu não me engano, foi do Rômulo. E basicamente isso. Pode falar, Arthur. Depois eu continuo. Só complementando o que você disse, Vini, só pra colaborar com o que você tá falando, essa foi a primeira partida do Fluminense dentre as 11 últimas em que o time não levou gol. Sim. Então, isso é algo importante. Você falou, o Fábio não foi citado, o sistema defensivo do Fluminense funcionou muito bem, o time saiu sem tomar gols, né? Então Exato. É algo muito positivo a se tirar dessa partida também. E o Internacional que vinha 5 jogos, se eu não me engano, sem perder. 10 jogos sem perder o Internacional vinha. O Inter tava numa crescente, teve uma fase e tava voltando a jogar bem. Exato. Na Libertadores também. Então, tipo assim, era um jogo que se perde, poderia dar muito problema. De vaias, de objetos arremessados em campo. Só que deu tudo certo, a torcida fez as pazes com o Diniz. Se o Lucão não tivesse lá, poderia ter perdido. Poderia mesmo. E, mano, moleque, aqui ó, o comentário do Lucas Jorge, bizarro é o André do Flu, jogar desse jeito e só ter 21 anos, realmente, cara, ele é muito, tipo assim, pra idade dele, ele tem uma mentalidade de futebol, um QI muito alto de futebol. E eu vou te falar, ele tá há bastante tempo aqui, já 21 anos, vai chegar na Europa preparado. Preparado. Porque ele é muito maduro. Ele é muito maduro, ele não tem medo, ele não tem receio de dar errado, ele confia muito no Diniz, ele confia muito nas características de jogo do clube em geral, né? Das características que o Diniz implantou, e ele é peça essencial no Fluminense. Quando o André não tá presente em campo, você sente diferença, até porque o substituto do André é o Thiago Santos, né? Então a gente já vê aí a diferença em relação à qualidade, não de marcação também, o André eu acho que é muito mais sagaz nesses sentidos, mas em relação à construção, ele é um volante construtor, ele sabe, ele pega a bola na defesa e leva até o ataque, ele tem essa conexão. E, pô, cara, partida muito boa do André, partida muito boa do Martinelli, partida muito boa do Keno, muito boa mesmo, entendeu? Pelo lado direito, Lima e Samuel Xavier também jogando muito bem.
encontrando boas bolas, como o Arthur bem disse, o cruzamento no primeiro gol vem do Samuel Xavier pro Lelê. Lelê, que foi muito criticado por algumas bolas que perdeu, mas foi um cara que recompôs muito bem defensivamente, e como o Arthur bem trouxe, foi um homem de referência ali na área para tirar toda essa marcação intensiva no Cano, porque quando o Cano é o único homem dentro da área, vão ter 2 zagueiros ali sempre de olho nele, principalmente pelo bom momento que o Cano viveu nesse primeiro terço aí do ano, né? Pô, chegou a ter mais gols do que jogos e tal, chegou a ser o artilheiro do ano, né? Podemos dizer assim, o atacante que tinha mais gols, o jogador que tinha mais gols no ano. E, cara, o Lelê funcionou muito bem taticamente porque ele conseguiu chamar a atenção, não deixou só a atenção focada no Cano, e no primeiro gol foi isso, foi literalmente isso. Bola no Lelê, voltou, cruzamento, o Cano tava sozinho dentro da área. Coisas que não aconteceriam caso fosse o Cano sozinho, como um único centroavante, né? Um homem de referência ali na frente. Então, acho que foi uma boa partida de todo mundo que jogou. O Marcelo engoliu o Valência na lateral esquerda. O Valência O Lucão até comentou, ó, eu só soube que o Ener Valência jogou porque apareceu no telão que ele saiu, não participou do jogo. Exato. Ele jogou. Marcelo jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, você vê que ele sentiu, né? Por conta do físico mesmo e tal. Marcelo não é um jogador de 90 minutos, infelizmente, né? Porque é um jogadoraço. E um destaque também pro Lima, como o Lucão falou aqui, ó. Lima, o Coringa tricolor, em todos os lugares do campo. É um cara que ele joga muito bem pela direita, joga muito bem pela ponta esquerda, quando foi selecionado, quando o Keno tava de fora. Entre muitas outras coisas. Joga bem de segundo volante, joga bem de primeiro volante. É um cara que é realmente um Coringa. Ali no setor de meio de campo, ele joga em todas essas funções por conta da fragilidade do Fluminense em relação ao elenco, né? Mas é um jogador que vem tapando buraco e quando joga na sua função, joga muito bem. E o Fluminense também teve, rapaziada, algumas pessoas... Algumas pessoas não. O que foi? O que foi, cara? Cara, qual é a posição do Lima? Cara, ele botou 2 comentários aqui, cara, que é um absurdo, mano. Cara, a gente falando do André, ele botou mais um futuro craque da Gávea. Mas qual é a posição do Lima? O Lima? Ali no Cartola, o que aparece embaixo? Lima... Cara, eu esqueci de falar, Arthur. O Lima é meu tio, mané. Seu Lima é tio meu. Sabia, não? Seu Lima é tio meu, mané. Esqueci de falar isso contigo, Guilherme. Papo reto. Para, cara. Exato, Lima 16. Mas... Seu Lima é tio meu, LF. Não sabia disso, não? É verdade, cara. Cara, que isso, cara. Mas enfim, o Fluminense volta a jogar bem, convence, e sem, como o Arthur bem trouxe, os seus 2 principais jogadores, Ganso, que não vinha jogando bem, mas é um nome que faz falta quando não tá presente, e o Arias, filho. É o principal jogador do Fluminense na temporada. O motorzinho do Fluminense. Não, perfeito, grande vitória. O LF, só te cortando um pouquinho, desculpa. Claro. Mas eu acho maneiro isso que o Vini falou, de citar vários jogadores que tiveram bons momentos no jogo, porque isso é uma característica do time do Fernando Diniz quando tá bem, né? Quando o time realmente encaixa, diversos jogadores podem ser pontuados como destaque. Então a gente tinha diversos momentos, partidas onde o Nino, por exemplo, ia muito bem, era o destaque, partidas onde o Cano, onde o Ganso, onde o Keno, onde o John Arias, enfim, isso rodava muito, o Alexander. Então é interessante a gente perceber essa rotação do Fernando Diniz e como ele consegue potencializar todos os jogadores em diferentes setores, né, quando o time realmente encaixa. Até mesmo Meia Lima, né? Meia Lima, é melhor falar Meia Lima, né? E dos reforços, Ione Gonzalez já tá podendo jogar. Danielzinho também. Os caras rindo. Danielzinho também. O Diogo Barbosa ele já tá cadastrado, só que ele se lesionou. Não sei quanto tempo que vai ficar fora o Diogo Barbosa, não tem essa informação. E o único que falta é o gringo, né? O Léo. É Léo Fernandes? Léo Fernandes, ele ainda não foi oficializado, né? Ele ainda não foi oficializado. É uma novelinha já. Ele já tá treinando, né? Ele já tá no CT, no Carlos Castilho. Já treinou. E uma boa opção que ele apresentou, né, no CT é algo que a gente falou aqui quando a gente tava falando do Vasco.
sobre bolas paradas. É um jogador que, tipo assim, vem apresentando muitas boas características em relação a bolas paradas. Não só batendo direto pro gol, mas também em relação a lançando bola na área, né? É um jogador muito bom nas bolas paradas. Foi muito elogiado pelo Diniz e comissão técnica. Então é basicamente isso, rapaziada. Quem o Fluminense pega, LF? Flamengo. O Fluminense pega o Flamengo no domingo, às 4 horas da tarde. E, ó, antes de fechar o assunto, li aqui uns comentários rápidos. Boa. Cano, mais uma vez, artilheiro da temporada. 27 gols e contando. E o Lucas Jorge Nazaré. O Ione, acham que rende? Cara, a gente falou sobre isso aqui semana passada. A gente não ficou muito animado com essa chegada do Johnny Gonzalez aí no Fluminense, não. Mas vamos ver, né? Só o tempo dirá. Porque o Johnny Gonzalez, ele viveu o melhor momento dele, o momento mais artilheiro da carreira dele no Fluminense. Foram 60 e poucos jogos e 17 gols. E desses 17 gols, 15, o Diniz era o técnico do Fluminense. Então, é um jogador que já tá meio que adaptado com o dinizismo. Possa ser que dê muito certo, só que a gente tem um retrospecto dele pós-Fluminense. E o retrospecto dele pós-Fluminense são 4 anos e 4 gols. Então, vem fazendo péssimas campanhas nos times que passou. Portimonense, Ceará, Corinthians. Então, é uma incógnita, né? O Ione Gonzalez. Mas, Lucas, caso você queira ver a gente falando sobre isso, tem o nosso corte. Tem o esporte do Esportes Arena aqui no canal. Todo dia tá saindo corte, galera. Vamos acompanhar os cortes aí com a gente também, pra você que perdeu algum momento da live. Tá tudo lá completinho. E vamos deixando aquele like aqui agora, se inscrevendo. Quem